Em áudio e vídeo, o companheiro Vitor La Regina. Ciro Gomes volta a criticar João Dória e afirma que prefeito de São Paulo aperfeiçoa a tragédia brasileira. O ex-ministro e pré-candidato à presidência da República no ano que vem esteve nesta terça-feira na Jovem Pan para participar do programa Pânico. Entre análises sobre a disputa presidencial, não faltaram críticas a Jair Bolsonaro, chamado por ele de moralista de goela, e ao prefeito de São Paulo. Ciro Gomes comentou ainda a ovada que Dória levou em Salvador. Não é normal você jogar flores que lhe deram na rua, não é normal você internar violentamente pessoas que têm dependência química, mas também não é normal nem é civilizado você jogar ovo em ninguém. O que eu quero dizer basicamente é o seguinte: o Dória, ele, por exemplo, na posição de prefeito de São Paulo, ele aperfeiçoou essa tragédia brasileira, porque é aquele político que não tem nada na cabeça e lê pesquisa com assessoria de marketagem comercial. Todo mundo quer alguém que resolva os problemas, então ele é um gestor. E está todo mundo zangadíssimo com a esculhambação que generalizou-se no PT. Então ele é o anti-PT, o anti-Lula, e é grosseiro. Isso não resolve nada. Depois da entrevista, o ex-ministro voltou a comentar o cenário eleitoral de 2018. O pré-candidato vê semelhanças da disputa do ano que vem com a de 1989. Eu acredito que nós teremos eleições semelhantes àquelas que aconteceram em 89. Os partidos tradicionais da época, como o de agora, muito gravemente desmoralizados, e a população buscando novidades, ou não necessariamente de pessoas, mas de ideias novas, de novas premissas políticas, e o debate começará sem favoritos, na minha opinião. Bom, já falando em 89, o senhor vê possivelmente um novo Collor, um anti-Lula? Sempre é possível, porque naquela data havia uma desmoralização do governo Sarney, havia uma lógica muito grave de fisiologia, de corrupção, e certas elites brasileiras empacotaram Collor como um moralizador, caçador de marajás. Hoje é improvável essa simplificação grosseira, porque de lá para cá o povo amadureceu muito. Ciro Gomes também defendeu na entrevista o governo Dilma. O pedetista, que evita costurar a sua imagem ao PT, repetiu a tese do golpe e destacou que falar mal da ex-presidente é uma covardia, porque o governo da petista era apenas desastrado. Professor, ele tenta se viabilizar e sonha com 2018. Ele deve ter ouvido, primeira coisa, o Jornal da Manhã, porque essa comparação entre 2018 e 1989 foi feita aqui, né? Várias vezes, inclusive, dizendo que em 1989 nós tivemos 22 candidatos a presidente da República. Foi a eleição com o maior número de candidatos, e nenhum deles se dizia candidato do presidente Sarney. Ou seja, o que foi dito aqui, é que ele deve ter ouvido, eu presumo, ou através de terceiros, é que ninguém vai dizer que é apoiado por Temer em 2018. Porque quem disser isso eleitoralmente está derrotado. Está derrotado. É o pestilento. Até eu usei a imagem da peste negra, 1347, 1349. A crise do século XIV. A crise, entre as crises do século XIV tem a peste negra está ali presente, além da Guerra dos 100 Anos, etc. Aquilo, e morreu cerca de 1/3 da população europeia e tal. Então o Ciro está dizendo o óbvio, o ululante, algo que já foi dito aqui várias vezes. Só para explicar ao nosso ouvinte, mais novo especialmente, em 1989 até o Silvio Santos foi candidato a presidente durante 2 semanas. Durante 2 semanas, pelo partido de um pastor picareta chamado Armando Correia. O Armando Correia se dizia candidato dos explorados. Era um picareta de marca maior que não tinha o registro completo do próprio partido. O Silvio Santos comprou a candidatura e o partido dele. Já estava impressa a cédula eleitoral. Era cédula, viu? Os mais novos não tinha a cédula. E o Armando Correia era número 26. Número 26. Nesse caso, o Silvio Santos explicava, vocês podem procurar no YouTube que devem encontrar. Ele dizia o seguinte: quem quiser votar em mim, Silvio Santos, vote no 26 Armando Correia. Votando no 26 Armando Correia, você vota no Silvio Santos. Então, se você quiser votar em mim, você tem que votar no 26 Armando Correia. Votando no 26, chega uma hora que você não aguentava mais. Mas esse ir e vir é da comunicação eficaz, eficiente, porque as pessoas só entendem quando você fala, você precisa comprar um certo carnê, pagar em dia para ganhar o prêmio. Para ganhar um prêmio, precisa pagar em dia e ter o carnê. Tem daquele carnê, pagando em dia você ganha o prêmio, para você ganhar o prêmio você repete 300 vezes a mesma coisa. Mas isso que é eficaz, para as pessoas entenderem. Porque não adianta falar coisa muito complexa, que a maior parte não tem a mínima ideia do que você está falando. Mas 2 semanas depois, a candidatura dele já estava em terceiro, segundo pesquisas. No Tribunal Superior Eleitoral, Francisco Rezec era o presidente do TSE à época, vamos lembrar, né? E acabou anulando o registro do partido. E sem partido você não pode ser candidato a presidente e tal. E no segundo turno, os dois que foram, Lula e Collor, ninguém
se dizia, né, queria ficar distante da peste da época, da peste negra, o pestilente chamava-se José Ribamar da Costa, que é falso até no nome. Ele não chama José Sarney, o nome é falso, né? E pode ser que, tudo indica que em 2018 vai se reproduzir a mesma coisa. Ciro Gomes quer se livrar um pouco do Lula, mas ele foi ministro da Integração Nacional do Lula, não vamos nos esquecer, no primeiro governo Lula e tal, e apoiou o PT durante todo esse período. Ele disse que o governo Dilma era desastrado, não é um governo corrupto. Ele confunde corrupção com uma pessoa que comete algum equívoco, não. Agora, ele está tentando entrar pelo PDT para ocupar o espaço centro-esquerda. Ele nunca foi de esquerda, ele nem sabe o que é esquerda. Outro dia ele disse que em Sobral, ele lia, ele fala Mandel, ele nem sabe falar, é Mandel, Ciro Gomes, que é um teórico da Quarta Internacional trotskista. Né? Você não deve ter lido Capitalismo Tardio, é tudo mentira. Você era da Arena Jovem, como se ele ia ler um autor trotskista. O seu pai era da Arena e você está mentindo, Ciro Gomes. Só dizendo que a Arena era ultradireita. Que era o partido do regime. Partido do regime militar. Então, Ciro, alto lá. Agora, não devemos negar que é uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente, tal, é destrambelhado e ele tá calmo, acho que ele tomou remédio. Ontem ele deve ter tomado uma dose cavalar, porque ele não é o Ciro verdadeiro que conversou com o Vitor La Regina, por exemplo, não. O Ciro verdadeiro é aquele que, quando foi perguntado como a sua esposa, Patrícia Pilar, participa da sua campanha, quando ele era candidato a presidente, ele falou assim, na cama, né? Mas, professor, só um detalhe, eu conheço mais gente que era da Arena e que foi pro PDT. Inclusive, professor de História. Eu lembro.